Fala pessoal, boa tarde. Muito bom estar aqui novamente e na presença hoje de grandes amigos de longa data e que eu não vi há muito tempo e que a gente passou por um pequeno susto aqui, inclusive uma falta de energia, a gente acabou atrasando um pouquinho, mas era para acontecer. Então queria dar aqui as boas-vindas, agradecer aí por aceitar esse convite, né? E sobretudo por trazerem tanto compartilhamento com o mercado, agora dessa vez aqui em Balneário. Então meu grande amigo aí, Thiago Granato, Adelmar Salvino e o grande Sérgio Langer. Seja muito bem-vindo aqui, sejam. E esse podcast é de vocês, cara. Então fiquem à vontade para soltar o verbo aí. Obrigado por nos receber, Akram. Para mim você também é uma referência. Aprendi e aprendo muito com você desde o meu início de mercado imobiliário. Então é uma honra aqui estar com vocês. A gente agora trazendo aqui o nosso evento, a Missão Alto Padrão, para sua região, aqui Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ao lado dos meus sócios aqui, Aldemar e Sérgio. Passo a palavra aí para eles também darem um alô. Bacana. Obrigado pela recepção e vamos falar aqui, além do evento, também de negócios. Inclusive, a última venda que nós fizemos aqui, uma das últimas em parceria, foi com a Remax. A gente fala melhor daqui a pouquinho. Muito bom. Bom, primeiro, obrigado, Akram, pelo convite. Eu sou um entusiasta de podcast, né? Já tenho o meu podcast desde 2019 e sempre que posso estou em podcasts também de amigos do mercado para fomentar o meio e tornar sempre o mercado mais em prol das parcerias aí. E já que você está com a camiseta aí, vamos falar bastante sobre isso também. Sem dúvida. Show. É isso mesmo, cara. Assim, eu acho que a gente tem uma missão, né, cara? E além da missão alto padrão, a gente tem que a missão de elevar o nível do mercado imobiliário. Eu falo que quem já saiu do Brasil, quem já acompanhou o mercado lá fora, em mercados maduros, entende que não existe espaço para essa visão de escassez, né? E a gente percebe isso muito. Um mercado extremamente abundante, se não o mais abundante, e as pessoas ainda têm um viés muito de escassez, né? Como é que vocês têm encarado isso, né? Sobretudo nesse mercado de alto padrão? Eu sei que é um pouquinho diferente, mas às vezes na percepção do corretor, por mais que ele trabalhe no alto padrão, ele ainda enxerga o concorrente, né? Achando que um vai tirar a fatia de mercado do outro. Como é que vocês enxergam isso na visão de vocês? Olha, eu, Aldemar, né, que somos corretores aí há um bom tempo, a gente aprendeu, pelo menos já tem algum tempo, a importância da questão da parceria imobiliária. Né, somos entusiastas desse modelo, a Remax foi uma grande percussora desse modelo aqui no Brasil, né? Então eu digo que eu aprendo muito com o modelo da Remax, que é o modelo utilizado também no mundo desenvolvido, né, nos Estados Unidos, na Europa, que é o modelo da gestão exclusiva, que é o modelo do compartilhamento, e a gente cada vez mais tem buscado essa linha de trabalho. É um desafio, não é todo mundo que trabalha assim, mesmo no alto padrão. Melhorou nos últimos anos, as pessoas estão ficando cada vez mais abertas à parceria, pelo menos em São Paulo, a gente tem sentido isso. Eu diria que 90% dos nossos negócios têm sido fechados em parceria. Então, e a gente tem buscado cada vez mais trabalhar com gestão exclusiva também, né? A gestão compartilhada. Perfeito. Né, Aldemar? Exatamente. Eu comecei no mercado, na parte financeira, em 2001 até 2013 e depois de 14 até agora, então quase 10 anos na parte comercial. Então eu vi como eram os corretores, né, lá atrás e como a gente ainda não tinha uma Remax, por exemplo, para a gente olhar e falar, bom, trabalho de gestão funciona assim. Aos poucos veio mudando, percebo uma melhora bem significativa, mas a gente tem muito que aprender ainda. Estivemos nos últimos 2 anos em Nova York, como você disse, um dos mercados mais maduros, e a gente aprende muito. E a partir do momento que você está inserido nesse ambiente, que você conversa muito com esses corretores, cada vez mais é natural. Por isso que hoje mais de 90% dos negócios que nós fechamos são em parceria. Inclusive um deles, que eu citei agora há pouco, nós fechamos recentemente um negócio com a Remax. Remax Air, Rodrigo e Arquimedes, inclusive são os dois lá. Se estiverem ouvindo, um abraço para vocês. A gente fechou essa venda recentemente e agora, no último sábado, os proprietários, a Débora e o Luiz, fizeram questão de fazer um jantar para nós, para agradecer por todo o trabalho que foi feito. E isso é parceria. A parceria possibilita isso, que a gente consiga fazer grandes negócios. Inclusive, eles compraram um apartamento agora maior do que eles moravam e a venda da casa já está em gestão compartilhada nós e a Remax. Então, é um trabalho que funciona. Sem sombra de dúvida. Sérgio? A gente viaja para alguns lugares aí, a gente vê lá fora
mercados mais evoluídos e mais maduros que isso funciona, né? Então, por que não trazer para o Brasil? A gente vê no Brasil realmente uma melhora, como o Thiago falou, o Demar falou, muita gente pró já desse tipo de trabalho. E talvez a gente vá para um passo agora de negociação de comissões, de parcerias, né? Ok, vamos fazer parceria. Agora a gente está num problema de, né, quanto fica, vai. Pelo menos é um segundo problema agora, né? Então, assim, a gente está evoluindo. Talvez mais devagar do que a gente gostaria, mas a gente vê uma melhora do que a gente tinha, evidentemente, há 5, 10 anos atrás. Cara, eu costumo dizer uma coisa que é assim, ó, eu tenho uma frase que é parceria sem exclusividade é hipocrisia. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, né? Não que eu não tenha feito parceria na minha vida lá atrás, quando eu comecei sem exclusividade, também tinha parceria. Mas o que eu quero dizer é que você não consegue entregar o máximo serviço, você não consegue se dedicar, você não consegue promover aquele imóvel, porque muitas vezes, por mais que eu conheça o Thiagão, sei que o cara é brother, não vai me atravessar, mas eu não conheço o lead dele, que chegou ontem para ele, nem ele mesmo conhece. E muitas vezes esse lead acaba atravessando nós dois. E aí acaba muitas vezes ferindo até uma relação de parceria entre dois, né, profissionais, porque o lead atravessou os dois. Então eu falo assim, cara, é um mercado que fica muito vulnerável, né? Então a gestão exclusiva, o que a gente chama hoje de representação imobiliária, onde cada profissional representa o cliente que confia em si, que tem relacionamento naquele profissional, eu acho que é a questão mais saudável do mercado, né, Thiago? Não sei se você concorda comigo nessa visão. Concordo absolutamente. É bom para o cliente, vendedor, é bom para os profissionais envolvidos nesse trabalho, né? Tanto o que representa o comprador como o que representa o vendedor. Então todo mundo ganha, né? Porque nós somos prestadores de serviço, né? E só há valor no nosso serviço quando a gente executa esse trabalho de excelência através dessa gestão exclusiva, ou como você falou, esse termo gostei, representação, né? Representação, né? Porque você está representando o proprietário, né? Exato. E outra pessoa representando o comprador. Exatamente. Né? Então, nada mais justo do que uma formalização, né? Quando está tudo formalizado, todo mundo fica seguro e os negócios fluem com fluidez, flui né? bem, né? Com mais fluidez. Exatamente. E todo mundo ganha, todo mundo fica satisfeito e feliz. E a gente tem tido muito sucesso nas nossas gestões, né? nas exclusividades. Os proprietários ficam felizes, depois acontecem indicações desses proprietários para outros clientes, amigos deles. Então, tem sido um modelo que a gente tem buscado incentivar e replicar para os nossos parceiros também. Né? Um ponto que você falou, Akram, é bem importante. Você ter parceiros, mas não qualquer parceiros, bons parceiros. Então, a gente tem cada vez mais olhado para isso e, naturalmente, tem saído negócios. Até eu estava pensando que enquanto a gente conversava, e acho que faz sentido o que eu vou falar agora, uma listagem aberta, eu acho que é um meio trabalho. Porque o corretor não se dedica de fato, ele está trabalhando meio imóvel, meio vários imóveis. Às vezes ele não conhece o proprietário, não sabe o motivo da venda, ele não conhece, às vezes não pisou no imóvel. Ele recebeu as fotos e está fazendo um meio trabalho. E quem atende também o comprador, se ele não tiver essa mesma cabeça de parceria e de conhecer as necessidades do proprietário e também do comprador, ele vai fazer um meio trabalho. E isso daí não resulta em venda. E nosso resultado vem da venda, vem de realizar o desejo ali de duas famílias, enfim. Então, eu acho que o trabalho de fato completo, essa assessoria, ela se dá com a gestão. Porque aí você se dedica totalmente, o proprietário tem a quem cobrar, a quem conversar, a quem recorrer, a quem ter uma afinidade maior. Então, esse é um trabalho completo. Eu acho que, pensando agora, sem gestão, acho que é um meio trabalho. Concordo, Ademar. Inclusive, o tema amanhã do painel, né? Como vai chamar? Amanhã não, quinta. Na quinta-feira, uns painéis é a gestão? Sim. É a gestão exclusiva de uma casa de 75 milhões. Bom tema. Poxa. E o mais interessante disso, estávamos os três conversando, é que é uma gestão exclusiva de uma casa de 75 milhões, mas o processo, a receita, ela se aplica a uma casa de 1 milhão, a um apartamento de 1 milhão. Sim. O processo é o mesmo. Mudam-se os valores, mas você tem uma família compradora que você uma família vendedora que você se conecta, que você faz um trabalho. Mas esse é o tema do painel que a gente vai falar sobre um case em andamento, que é uma casa, uma gestão nossa de 75 milhões. Eu costumo dizer o seguinte, cara, na venda, o segredo não é a alma do negócio, é o oposto, né? Então, como é que você vai dar a máxima exposição a um produto com qualidade?
isso é necessário fazer muito investimento de diversos recursos, né? De dinheiro, de tempo, de energia, enfim. E como que você vai se dedicar se você não tem garantia de retorno, né? Como se a gente tivesse um monte de advogado e falasse, olha, resolve aí a minha causa, o advogado que resolver ganha meus honorários. Tipo, não faz nem sentido a gente pensar isso. Então, acho que o mercado vem passando por esse amadurecimento, né? A gente vai falar muito aqui de alto padrão e não gestão exclusiva, mas na minha concepção não dá para falar de alto padrão sem gestão exclusiva. Né? A gente tem muitos exemplos por aqui, né? Eu já acompanho muito, eu prefiro nem comentar muito para não criar inimizades, mas eu olho e falo, poxa, que pena, ele ainda amadurece, ele está no início de carreira ou tem muito para aprender, hein? Tem muita poeira para... Porque os caras fazem às vezes uns vídeos, caras, que é maravilhoso, mas no preço errado, né? E ele não consegue dar essa máxima exposição, ele não consegue chegar lá na minha imobiliária e falar, aqui ó, toma esse imóvel para você vender, essa casa 75 milhões se você tiver cliente. Por que ele não consegue? Porque ele não tem a gestão. Como não tem a gestão, ele não conhece o proprietário, não conhece as razões da venda, não conhece com quem ele concorre. Ele está no mundo genérico, né? E aí, às vezes, ele está fazendo um baita de um trabalho, magnífico, um vídeo magnífico, mas no preço errado. E aí ele não consegue vender, daqui a pouco a gente pega, o proprietário vem já indignado, a motivação lá em cima, a expectativa lá embaixo. E eu falo que é que nem padeiro, um amassa e o outro come, né? E depois a gente chega lá, põe no preço e vende. Então, acho, no alto padrão, cara. E tem outra coisa muito legal também, que é, eu costumo falar que a melhor forma de empreender, na minha opção, é através do mercado imobiliário, né? É uma forma de você empreender sem ter um estoque, você tem um estoque que é disponível no mercado de outras pessoas. O corretor não ganha 6% ou 7%, ou 8%, ou 10%, porque ele não comprou aquele imóvel, né? Ele ganha um retorno ao capital investido. E vamos falar assim, a gente investe 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000 em marketing, mas você vai receber um honorário de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Então, qual que é o retorno ao capital investido? Então, nós estamos falando muitas vezes de 1.000, 2.000, 3.000% de retorno ao capital investido. Então, aquele corretor que fala assim, cara, eu não vou dividir porque se eu dividir contigo eu estou perdendo 3%. Eu falo, querido, você não sabe matemática. Porque o seu perder 3% para mim é ganhar 750%, 1.000%, né? Gostei dessa visão. E é uma visão, é matemático o ponto de vista, né? Se você investir na casa de 1 milhão, aí você ganhar 60, mas você botou 1 milhão na frente, aí sim é 6%. Né? Mas não é o caso, né? E olha que curioso, uma fala tua, o corretor pensar que ele vai dividir. Esse é o pensamento da maioria dos corretores. Estávamos agora em junho fora e aí a corretora falou assim, Aldemar, raramente a gente consegue dobrar a comissão. Aí eu falei, como assim dobrar a comissão? Ela falou, sim, porque eu considero 3%, porque eu atendo normalmente ou o vendedor ou o comprador. Mercado lá fora, mercado americano. Então, eu já considero 3%, porque eu atendo o comprador ou o vendedor. Raramente eu consigo atender os dois. E quando eu atendo, eu dobro. Então, olha a cabeça deles, de dobrar, e a cabeça, às vezes, do corretor aqui, de dividir. Né? Então, é uma... Eu te falo que é mais do que dobrar. Eu faço uma conta com os nossos corretores, é o seguinte, você tem que fazer um investimento de impulsionamento, né, de, no mínimo, 0,10% do valor do imóvel. Então, o cara trabalha com imóvel de 300 mil, você tem que investir no mínimo 300 reais de impulsionamento. Imóvel de 1 milhão, no mínimo 1.000 reais. Imóvel de 5 milhões, no mínimo 5 mil reais. E eu não estou falando que você tem que ter o dinheiro para você comer, para pagar aluguel. Isso o dono do estabelecimento, de uma loja, de um comércio, ele também tem. O que eu estou falando é de por quanto você vende essa água, por quanto você compra, por quanto você vende, qual que é o teu markup, qual que é a tua margem de lucro, né? Então, se você vai investir num imóvel, por exemplo, de 1 milhão, você vai investir lá R$1.000, pô, são 60 mil de honorários. É 30 mil para cada parte. Se eu invisto 1.000 e recebo 30 mil, cara, é 3.000% de retorno se eu fizer só a captação. Né? E aí pode ser 60 mil, né? Só que às vezes, na outra parte, e aí é um problema que os corretores da Remax têm muito, eu tenho batido bastante nessa tecla, por isso que até que eu estou tocando nesse assunto de novo, é porque tem muito corretor da Remax que eu vejo que ele é muito bom em captar, Thiago. Ele se posiciona muito bem, ele faz um trabalho de prospecção ativa e passiva, ele capta o produto, ele precifica, mas depois ele não investe, não promove. Aí ele vai receber o lead do mercado tradicional, que o cara às vezes não é tão bom em captar, não é tão bom em precificar, mas o cara é ótimo em geração de lead. Né? E aí ele não está deixando 3% para o cara, ele está dando 3.000% para o cara. Né? Então acho que isso é um trabalho que, e ambos os lados, não é só para o corretor, isso é para qualquer corretor, né? Acho que ambos os lados precisam otimizar e aí por que não contar só com a metade? Por que não contar só com 3.000% de retorno ao capital investido? Que outro business daria
tanto retorno com tão baixo investimento, né? Não conheço. Eu não conheço. Eu até brinco, eu falo o seguinte, se não der certo aqui na corretagem, na Remax, eu espero que o PCC esteja contratando, porque só lá você vai ter uma margem de lucro maior. Vai ter que fazer umas coisinhas diferentes, né? Mas... Agora é interessante, dentro dessa conta matemática, o risco ele é totalmente calculado, porque o risco vai depender do trabalho, da prestação de serviço que você fornece. Se a prestação for ruim, teu risco é muito alto de gastar, investir 10 mil e não ter retorno. Sim. Se você faz um baita trabalho de relacionamento, de divulgar, de conhecer o proprietário, de ter a gestão, teu risco é relativamente a baixo. A margem já é alta justamente porque tem um risco alto, né? Risco-retorno, aquela relação que todo negócio tem, né? Quando o pessoal fala, o corretor ganha muito, mas ele não ganha muito em todos os negócios. Ele perde muito, né? E ele é rentabilizado por aqueles que ele também não faz. Ou seja, a conta tem que fechar na média depois, né? Sim. E como é que você fala que um imóvel bem precificado... Eu ia falar, tudo começa na precificação. Com certeza. Né? Uma boa captação com uma boa captação, né? Numa boa localização, com uma precificação correta, é uma receita para o sucesso. Cheque predatado. Cheque predatado, né? Então, não adianta nada você conseguir... Eu e o Aldemar, a gente fala muito isso. Conseguir a gestão não é difícil. Você conseguir lá o contrato, a assinatura do cara. Nós somos vendedores e você consegue, com bons argumentos, conseguir gestão, mas conseguir uma boa gestão no preço certo, uma boa localização, com uma boa divulgação, boas imagens, aí é o segredo do bolo, né? Porque não adianta nada você pegar a gestão, ela está no preço errado. Às vezes é melhor você dizer não para o proprietário no início, se ele não aceitar a tua precificação, ele até vai ficar meio espantado, porque você não vai querer trabalhar o imóvel dele, mas senão você perde dinheiro e tempo. Né? E chega no final ali, você fez todo o esforço. Aí que ele aceita a tua precificação praticamente no final da tua gestão. Não é incomum a gente ouvir essas histórias, nós mesmos já... Vai vender com o outro. Vai vender com o outro. Então, é melhor bater no começo e conseguir no preço certo ou dizer não para uma gestão do que sofrer adiante. Né? Exatamente. E bem colocado isso. Não é tão difícil, com bons argumentos e reais argumentos, você conseguir uma gestão. E mesmo ela bem precificada, não é tão difícil. É difícil também a segunda parte, que é de você fazer a gestão de fato. De você ter uma estratégia definida, de você manter o relacionamento com o proprietário. Você entregar o que você promete. Exatamente. Feedback. E mesmo eu não tive nenhum lead. E eu estou retornando para te falar que eu não tive nenhum interessado nesse momento, mas eu estou aqui, estou fazendo isso. Então, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu acho que isso é a segunda etapa de uma boa gestão, que depois você precisa entregar tudo aquilo que você colocou. Hoje mesmo eu falava com o Guilherme, um corretor nosso, falei, cara, a gente não garante venda, a gente garante empenho, determinação, foco, muito trabalho. Agora, a gente não vai vender 100% dos imóveis que capta, você vai vender, um corretor mediano aí vende 50%, 60%, 70% da sua carteira, um corretor top vai vender talvez 80%, 90%. Mas aquele proprietário, mesmo que ele perceba que você não vendeu, não entregou o resultado, que depende de outras variáveis, mas ele percebeu que você estava dedicado, né? Ele vai ou renovar ou volta a te indicar, né? Então, e a Mônica Silva sempre fala uma coisa muito legal, né, cara? Ela fala assim, senhor proprietário, não seria justo, não seria uma relação saudável eu começar um negócio onde nem eu mesmo acredito que eu possa vendê-lo. Então, fica à vontade, né? Trabalha aí mais 3 meses, mais 6 meses, tenta especular pelo preço que o senhor deseja, porque a especulação ela é inerente, ela faz parte do mercado imobiliário, mas desde que especule com o tempo, com a energia, com a reputação, com o dinheiro dele, não com o nosso. Acho que esse é um fator muito relevante, né? E hoje você tem cada vez mais ferramentas e dados, né, para embasar tudo isso. Há alguns anos atrás era mais difícil. Hoje você tem ferramentas acessíveis, algumas gratuitas, outras pagas, né, que você consegue, com base em números, mostrar para um cliente quanto vale, quanto custou. Né? Então... Já tem facilitado um pouco o nosso trabalho. Comparar o que era, se você fosse falar 5 anos atrás, era muito mais difícil precificar do que é hoje, pelo menos em São Paulo. E a gente utiliza ali um sistema imobiliário ali da nossa rede, que a gente consegue ter acesso a todas as matrículas. Então eu vou naquele prédio, a gente consegue, olha, baseado nas últimas vendas no seu prédio, Perfeito. Você traz fatos do prédio, do condomínio que você está ali vendendo. Né? Você tem dados. Eu costumo dizer uma coisa, que até eu aprendi com o Kaká, que é o corretor número 1 da Remax, lá de Rondonópolis. O Kaká fala o seguinte, cara, existe o preço que vale, o preço que vende e o preço que vende rápido, né? Então, no início, você tem que trabalhar, você tem que ver 2 variáveis, a motivação e a expectativa.
No início o proprietário está com uma expectativa muito alta e às vezes uma motivação muito baixa. Você tem que ir trabalhando com o tempo, fazendo essa curva inverter. A partir do momento que a motivação está maior que a expectativa, é hora de você injetar um dinheiro maior, porque aí vai trazer para um preço que vende ou que vende rápido. Mas no início, você está com muita expectativa e pouca motivação, ele vai querer o preço que vale, mas que nem sempre vende. Né? E aí é hora de você investir outra moeda, que é tempo e energia. Talvez não é hora de botar muita grana, porque o que acontece se você botar muita grana na hora errada? Você continua mantendo o cara numa alta expectativa, começa a gerar demanda, começa a gerar visita, que muitas vezes não vão comprar, porque vão comparar o imóvel dele com outros comparáveis de menor valor, né? E vai ajudar a vender o outro imóvel, e aquele proprietário continua falando, não precisa baixar preço, está tendo visita. Né? Então o corretor não pode sofrer de ejaculação precoce, como eu falo. Ele tem um período da gestão, ele tem que entregar o resultado dentro da gestão, mas ele tem que fazer a gestão do tempo, a gestão dos recursos. Não sei se vocês concordam nesse ponto, né? Totalmente. Eu acho que você expor de maneira, às vezes, até incalculada, um imóvel fora do preço, e você vai gerar uma exposição desnecessária, vai gerar uma expectativa, como você disse, e depois, quando você vier com esse imóvel a preço correto, gera até um desconforto, assim, abaixou por quê? Será que é documentação? Mas estava 1 milhão mais caro e agora está vindo aqui desesperado. Então, eu acho que precisa ter esse ponto de equilíbrio para realmente colocar, talvez, às vezes, um pouco mais de tempo, às vezes, um pouco mais talvez, investimento, mas o ideal é esse equilíbrio para que você tenha algo saudável. Eu falava com o dono de uma rede de supermercado, ele me disse assim, cara, a nossa margem de lucro ela é 3%. Às vezes não chega a 3%. Olha só. E a gente está falando aqui de margem de mais de 1000%. Só que o cara que vende com uma margem de 3%, a precificação dele é milimétrica. E o cara que tem uma margem de 1000%, às vezes joga um preço lá em cima para especular. Então a conta não fecha, né? Enfim. Bom, mas a gente não veio aqui para falar de precificação e exclusividade. A gente veio aqui para falar de missão de alto padrão e luxo. Queria que vocês falassem um pouco mais do evento, né? E, enfim, fizesse o convite também para quem ainda não conhece. Ou ainda há ingresso? Não sei nem se tem ingresso disponível. Tem alguns poucos, né, Sérgio? Fala aí. Acho que até hoje nós estamos ao vivo aqui na quarta-feira. Terça-feira, já não sei nem quando é hoje. Terça-feira, o evento é quinta, então tem os últimos ingressos agora. Mas independente disso, quem está escutando depois, né, a audiência do podcast é rotativa, é atemporal. A Missão do Padrão é um evento desde 2019, onde a gente explora mercados não só de alto padrão, mas mercados de luxo, não só no Brasil quanto no mundo. Então, Nova York, Dubai, outras cidades que exploram bastante isso. Esse ano a gente começou a sair um pouco de São Paulo. Até então, no Brasil, a gente fazia só São Paulo. Esse ano a gente fez uma edição Nordeste, que foi muito legal, em Maceió. E agora a edição Sul, aqui em Balneário Camboriú. Então, e para 24, muitas novidades aí virão. Eu vi que vocês estão também pensando em Dubai, né? São Paulo também, Sim, Nova Dubai, York, a gente já outras fez, praças, né? A gente vai para a terceira edição agora. Terceira? Agora em 23 é a terceira edição. E São Paulo, ano passado a gente fez 4 edições, esse ano a gente já fez uma e vamos fazer mais uma agora em dezembro. E como é que é a estrutura assim, do evento? Como é que vocês idealizam? Para que público, né? Com que formato? Olha, o formato é um misto de conteúdo através de palestras e painéis e visitas técnicas. Então a gente entende que, além do conteúdo audiovisual, palestras, painéis, é importante o corretor, o arquiteto, o incorporador pisar no produto. Então a gente procura levá-los em alguns produtos. A gente faz uma curadoria a dedo, não só em quem palestra no evento, quanto nos imóveis que te visita. Então isso é uma dos diferenciais do evento. A gente escolhe realmente muito a dedo quem vai falar. São pessoas que muitas vezes não vão em palcos grandes, são pessoas da nossa rede de relacionamento que aceitam falar num tipo de evento como esse. São os anônimos, como fala o Thiagão, né? São muitos anônimos, mas com muito resultado, gente muito boa e talvez não tão conhecidas do grande público do mercado. Especialistas locais. Especialistas locais e com a gente já teve muito exemplo de pessoas com VGVs, VGCs e importantes afins aí, mas e com muito conteúdo, né? A gente sempre pensa no cliente final, no nosso quem está sentado assistindo. Então, no incorporador, no arquiteto, no corretor. Hoje, quase 90% do público é corretor, é formado por corretores. E tem incorporadores, construtores, arquitetos, quem transita no mercado de alto padrão. Quem está no mercado de alto padrão ou quem pretende atuar. Né? A gente tem um conteúdo que encaixa para os dois
dos dois momentos. Muito legal. Só um ponto rápido, né? Só para importante a gente falar que não tem todos os ingressos, né? Quem for, por exemplo, quem queria o Platinum, que era mais completo, não tem, né? Não tem alguns outros. Agora só tem o Gold e o Diamond. A gente fez 3 categorias de ingresso aqui em Balneário. Um com visitas, esses das visitas já terminaram, porque a gente tem que ter um grupo menor. Sim. Mas o Gold e o Diamond ainda restam O que ainda. contempla cada um desse? O Gold e o Diamond, por exemplo? O Platinum, que é o mais top, ele tem as visitas e a hospedagem. A gente fez uma parceria com o hotel, com o Hilton, lá onde é o complexo do evento. Então a gente conseguiu lá 3 diárias no hotel, além de toda a infraestrutura do evento, almoço nos 2 dias e tal. O Diamond não tem hospedagem, tem o almoço, tem os melhores lugares à frente. E o Gold é o acesso normal para quem não quer numa experiência mais VIP, assim. Muito A gente bacana. consegue atender todo mundo, assim. Desde o ingresso na faixa de R$1.000 até o ingresso de R$5.000. Como é que surgiu essa iniciativa, cara? Da onde que veio essa É ideia? o Thiago, contei já. Vou contar rapidamente aqui para a gente ser objetivo. Em São Paulo, sempre os amigos quando iam para São Paulo, eles me pediam para visitar os incorporadores, conhecer os prédios. E eu me oferecia, né? Tava sempre ele recebendo amigos do Brasil todo. O pessoal ia lá e sempre pedia para visitar os projetos, ir nas incorporadoras e tudo mais. Aí eu lembro que teve um evento do Conecta. Antes do Conecta, a gente tinha um grupo do WhatsApp. Acho que você até tava nesse grupo, ó, Mairval, toda a turma ali. E o pessoal querendo agitar também, conhecer coisas. Eu conversei com 2018, né? 2018. Eu teve uma incorporadora em São Paulo chamada Ideias Arvos, que eles têm uns projetos bem legais, com assinaturas de arquitetos. E existe um coordenador lá, eu falei para ele, ó, tá vindo uma turma aí pro Conecta, eles estão querendo visitar produtos, stands, o que você acha de fazer uma coisa aí com a Ideias Arvos? Ele topou, ele falou, cara, vamos lá então. A gente recebe eles aqui nos stands, eu preparo um coquetel, um welcome, a gente leva eles na sede da empresa, ele alugou um micro-ônibus e a gente vai visitando os decorados, os projetos que a gente tem por aqui. E aconteceu isso. Foi super bacana, visitamos, ele fez uma super apresentação. Eu diria que ali nasceu a sementinha do Missão Alto Padrão. O Sérgio ele já fazia um evento para o mercado econômico, né, o Missão para o mercado econômico. E eu falei para ele, Sérgio, vamos fazer uma missão alto padrão, né? Sentir que tem demanda. E a gente desenhou no guardanapo. Exatamente assim. Fizemos para 10 pessoas, 15 pessoas o primeiro, né? Foi bem pequenininho. Acho que tinha 15 amigos, 15, né? 15 amigos. Um dos palestrantes na época até foi o Hernani Assis, que era ele. E o Marco também foi. O Marco Aurélio também, da Remax. O Marco é uma fera. Já foi uns 3, pelo menos. O Marco já participou de vários conosco. E aí nasceu o nosso primeiro evento. A Daiane também estava de Nova York, ela é corretora de imóveis de Nova York. E a gente nasce. E não tinha na época, né? Não tinha até hoje, nada. Focado no alto padrão, não tem, assim. E a partir daí a gente foi realizando outros, foi crescendo o evento, a demanda. A gente lançava o evento, começou a esgotar rápido os ingressos, né? E a gente foi tendo a ideia, vamos fazer um fora do Brasil, né? Vamos fazer Nova York, vamos fazer Dubai. Aí 19 lançamos Nova York, mas logo entrou a pandemia. Em 2020, né? Aí ficamos 2 anos, 1 ano e meio sem fazer evento. E voltamos em meados de 21, quando a gente viu que a vacina estava voltando, ia ter o presencial, a gente resolveu voltar e aí a gente viu que estava esgotando rápido. E o que é bacana, minha visão, ainda não era sócio do Thiago, do Sérgio, minha visão de corretor olhando missão. Eu sempre fui em muitos eventos, Conecta, acho que eu fui em todos, enfim, eu sempre estava em eventos. Inclusive, no primeiro evento de 2019, de umas 20 pessoas, 2 dias antes, ou um dia antes, aconteceu o Conecta. Eu lembro até hoje que, eu lembrei, inclusive, porque o Google me relembrou uma foto esses dias. Teve o segundo dia do Conecta, depois a gente foi para uma comemoração da agência do Lessa, de 10 anos, do Market Sim. Um abraço, Lessa, se estiver vindo aí. E no dia seguinte eu fui para a missão. Era um evento totalmente novo, tinha imersão ali. No segundo dia, as visitas. Comprei o ingresso, estava lá no horário, estava o Cleverson também, tudo certinho. E chamou a atenção que era algo mais focado, de fato, no conteúdo. Quando a gente vai para um Conecta, aprendi muito no Conecta, é um grande evento, sempre vou, esse último ano eu não consegui ir.
você tem muito conteúdo disperso de forma que você está mais se movimentando do que propriamente você assistindo e aprendendo algo. Já no Missão, você sentado, você tem ali de maneira organizada. Uma imersão. E aí isso me chamou bastante atenção. Eu vi conteúdos não necessariamente de corretores, mas todos correlacionados ao mercado imobiliário e desse padrão, alto padrão, de luxo, experiência, arquitetura, enfim. No segundo dia, nós fizemos as visitas. Eu lembro até hoje a gente conheceu o 160. Eu não tinha entrado ainda. Eu trabalhava ali médio, pisando um pouquinho mais no alto, mas ainda não. E, para resumir, visitei alguns projetos. Desde então, eu participei de todos os missões. Depois fui me aproximando um pouco mais. Mas, curiosamente, relembrando essa foto do Google, o 160 foi um dos primeiros projetos que eu visitei lá atrás. Recentemente, a gente fechou 2 negócios lá. E aí, a questão do ambiente. E a primeira vez que você visitou, você nunca imaginaria que você pudesse vender um imóvel daquele. Naquele Ou já momento, sonhava, talvez. Eu já começava a pisar um pouquinho Mas no alto era padrão. longe do seu padrão. Ainda era. Não era o padrão que eu atuava. E eu acho que foi uma conexão da teoria naquele dia com a prática. Você viu que no poderia dia que era seguinte. possível. Porque você escuta uma experiência, escuta o Marco Aurélio falando de gestão, aí você escuta o Hernani, aí você escuta o Spencieri, a Daiane de como trabalha o mercado imobiliário. Aí você vai, no outro dia você está... Começa a tornar mais palpável, mais realizável. Exatamente. Né? Parece que naquele segundo dia você saía da teoria e ia para a prática. Então você pisava no imóvel, você via o padrão diferente, o conceito, a arquitetura, que cada vez mais a gente fala dos diferenciais. E aí eu acho que você vai pisando cada vez mais e quando você percebe, você está sabendo mais de arquitetura e com resultados, que eu acho que é o mais legal, importante. Muito bacana tocar nesse assunto. Era algo que eu até tinha pensado em falar mais pra frente, mas já que a gente tocou, porque tem muita gente que está nos assistindo agora que está no início da carreira, né? Ou tá lá, ainda tá um tempo na carreira, mas tá com aquele medo de dar esse upgrade na carreira, vamos falar assim. E quais são os desafios? Qual que é o caminho, Thiagão? A gente começou, acompanho teu trabalho acho que em 2016, por aí naquela época. E o Thiagão tava no início de carreira lá. E olha o Thiago Granato de hoje. Então, e há pouco tempo, se parar pra pensar, né? Não são 10 anos de profissão. E pra estar onde você tá hoje. Então, qual que é o caminho que um corretor novo ou um cara que ainda não tá no alto padrão precisa percorrer para estar em algum momento no alto padrão, se sentir seguro? Primeiro de tudo é a atitude, a coragem, como o Aldemar falou. Você tem que ir lá e ousar. Porque o trabalho para vender o alto padrão praticamente é o mesmo trabalho do que para vender o médio ou baixo. Eu vi essa frase recentemente de novo, não que seja uma novidade. Mas é o mesmo trabalho, porque a fórmula é a mesma. A gente estava falando isso aqui agora. Claro que ele vai ter que aprender alguns exercícios. No próprio evento a gente ensina muita coisa. Mas assim, o trabalho de corretor, se a gente for falar, é o mesmo. Acho que o trabalho que dá, às vezes, é até menor. Até menor em alguns casos. O imóvel está regularizado, a documentação está em dia. Financiamento, às vezes, não é tão necessário. Exato, então, né? em alguns aspectos, até dá menos trabalho. É claro que ele vai ter que, como o Aldemar falou, ele vai ter que expandir o repertório dele, ele vai ter que aprender sobre arte, arquitetura, economia, para ele também ter um repertório para falar de igual para igual com esse cliente. Ele transmitir confiança, né? Porque esse cliente... Ele é um cliente que ele é bem atendido em todos os segmentos. Sim, já tem outras experiências. Exato. Ele é atendido desde a companhia aérea que ele utiliza, aos advogados, hotelaria. Esse cara, ele recebe o melhor serviço em tudo. Então, o profissional, né, o corretor, ele também vai ter que prestar um serviço de excelência. E aprender e se inspirar com essas outras categorias, tá? Eu digo que é muito bom o corretor e a gente busca trazer sempre profissionais de outras áreas no nosso evento para também poder ensinar esses corretores. Porque se a gente fica só ouvindo outros corretores... Não, tem que ir pro varejo, né? A gente tem que ouvir e aprender com outros mercados também. Né? Não só necessariamente com o mercado imobiliário. Então a gente sempre busca em todos os eventos trazer empresários de outros segmentos, de outras áreas, do mundo do luxo, mas que também possam falar para esse profissional para a gente pensar fora da caixa e aprender coisas novas. Né? Perfeito. Talvez uma palavra que eu traria hoje para alguém que está começando e quer trabalhar no alto luxo, eu acho que naturalmente eu trilhei, até sem querer foi o que eu trilhei, mas foi ambiente. Eu acho que quando você está no ambiente certo, naturalmente você está conectado com as pessoas certas. Se você estiver num ambiente legal um mês, talvez não faça diferença. Mas se você está um mês, um segundo mês, um terceiro mês,
cada informação que você recebe, você vai absorvendo de uma maneira diferente. Um ano depois, é impossível que você não seja um profissional muito melhor. O oposto também acontece. Se você estiver num ambiente ruim, com profissionais ruins, é natural que um ano depois você tem outros comportamentos. E eu acho que, graças a Deus, eu dei sorte. Eu acho que muito de trabalho, mas também do ambiente certo. 10 anos depois, que vamos fazer agora, você tem uma visão muito mais completa e ela, naturalmente, o foco tem que ser o imobiliário. Você é um corretor, o foco é você vender bem, você fazer o arroz com feijão bem feito. Só que nessas mesas e nesses eventos, no Missão, por exemplo, não tem como você conhecer um pouco mais de arquitetura. Você saber quem é Galvez Marton, Jacobsen, Isai, porque isso são repertórios que você se conecta com esse cliente do alto padrão. Obviamente, qualquer cliente merece essa conexão e que você saiba além do imóvel. Mas quando você vai para esse alto padrão, para esse cliente, é um cara que entende esporte, é um cara que entende arte, de cultura. Então, esse ambiente pode te jogar lá para cima ou lá para baixo. Acho que tu matou a charada aí, né, cara? E o problema é que as pessoas hoje são muito imediatistas. E ela quer colher muito rápido. E se ela não colhe rápido, ela muda, pula para outra profissão, para outro ambiente, para outra empresa. E eu acho assim, tudo na vida que dá um certo resultado, ele requer muita dedicação, requer muito investimento, né? E às vezes o corretor, cara, 6 meses o cara não tem retorno, o cara desiste. Eu costumo falar assim, cara, isso aqui é uma carreira, bicho. E uma carreira não se faz em 1 ano, nem em 2 anos. Uma carreira, às vezes, é uma década. Né? Só habilitação aí nas faculdades tradicionais é, em média, 5 anos. A nossa habilitação, a gente está falando aqui em 6 meses, que é isso. Né? Então, vamos alinhar a nossa expectativa, né? Vamos construir, olhar para a direção que você quer, o ambiente que você está. Né? Naturalmente, você vai se nutrir não apenas de boas ideias, de boas conexões, mas de um bom mindset. Eu acho que, eu sempre falo, todo evento, quem quer crescer na carreira tem que participar de eventos. Porque no evento você vai adquirir conhecimento, vai construir um outro modelo mental, um outro mindset e vai fazer networking. E com essas 3 coisas, irmão, você ganha o mundo, né? Muito. E olha, não é incomum, Acra, a gente ouvir nos depoimentos de pessoas que estiveram conosco na Missão aí ao longo desses anos, que mudou a vida deles, mudou o mindset deles, mudou a forma deles trabalharem, a coragem deles. Em resumo, né, eles dão depoimentos emocionados. Mudou minha vida. Eu não sabia que eu podia fazer isso. Ela sabia do que existia aquilo, mas ela... Né, faltava aquela virou coragem, a chave, faltava só um empurrãozinho. E essas pessoas conhecem, como você falou, network. Então ele passa a conhecer pares que inspiram ele, motivam ele. Essas pessoas fazem amigos por todo o Brasil. O cara, por exemplo, a gente vai ter um evento aqui. Vem gente de todo o Brasil, até do Amapá. A gente tem alguns do Amapá vindo, pra você ter ideia. Amapá, São Luís, de regiões distantes do Brasil, Manaus. E legal que essas pessoas vão estar aqui juntas, elas vão se conectar e eles continuam essa amizade por muito tempo. A gente vê depois no Instagram todos se falando, se apoiando. Sim. Então, é uma troca muito legal isso, né? Cara, olha só que bacana tudo isso. Assim, eu costumo falar para os caras o seguinte, cara, você trabalha no litoral, você é corretor, você trabalha em locação? Ah, não, eu não gosto de locação. Eu falo que legal, a mesma coisa você tem um restaurante e fechar para o almoço, né? Você tem um restaurante, você fala pro cara assim, olha, bicho, vai almoçar lá no restaurante da esquina, depois você volta aqui jantar aqui. Acabou, irmão, não volta mais. O cara do litoral não chega comprando, Thiago. Algumas vezes ele chega comprando, mas muitas vezes ele chega locando, vendo se ele vai se adaptar, né, se a família se adapta, e depois ele resolve comprar. E, eu não tô falando fazer um aluguel de R$1.000. Mas tem aluguel aqui de 5, 8, 10, 15, 20, 35, 40 pau. E um cara que paga um aluguel de 40 pau pode comprar o quê? E se conecta com quem? Sim. Se relaciona com quem? Claro. Né? Então, acho que a melhor forma e a primeira forma para uma pessoa que quer trabalhar, fazer um posicionamento, e o posicionamento para mim é se tornar conhecido e conhecer acima da média, você frequentar os ambientes, né? Conhecer os empreendimentos, conhecer as pessoas, se tornar conhecido, né? E se você focar, eu vou trabalhar um ticket de uma locação de 5 mil para cima. 5 mil para cima, 5 pau de prestação, de mensalidade, compra que... Assume que prestação num banco, se nós for falar de banco. E muitas vezes o cara nem precisa de banco, já tem aquele recurso, né? Então,
sei como é que vocês olham, enxergam assim a locação do alto padrão, se ela faz parte desse macro mercado para vocês, ou se vocês acham que isso é uma viagem da minha cabeça aqui que é muito destoa muito. Como é que vocês percebem essa questão da locação hoje? Do que você está falando, como é que é um destino turístico de segunda residência, faz total sentido. A gente tem casos e cases de amigos nossos que começaram também fazendo locação para esses clientes, como você falou, o cliente ele está experimentando, fazendo um test drive para depois ser o cliente da compra. Eles têm muito sucesso. Tá? São Paulo existe esses dois mundos também. A gente acaba se focando muito mais na venda, né, porque já dá muito trabalho para a gente. Mas há alguns casos, né, que o cliente pede ajuda para a gente, uma alocação, a gente solicita ajuda. Trabalhar em parceria, Thiago. Parceria, exatamente. Você acha um especialista em locação que vai ajudar o cara, conecta, isso que eu quero dizer. É exatamente isso. Vou dar um caso que a gente fechou poucas semanas atrás. Em 2018, nós atendemos um cliente, fechamos um apartamento grande, um padrão bacana, 300 metros, Itaim. Estava ainda na reta final ali da obra. E esse cliente nos procurou agora, tem 2 semanas, por uma locação na Riviera do São Lourenço, litoral. Nós não atuamos diretamente lá. Mas a gente tem esse foco de se o cliente quer o Itaim, se ele quer Trancoso, o foco é muito no cliente. Atender o cliente, exatamente. Então, e via rede de parceiros. Então, o que nós fizemos? No mesmo dia, eu conectei com 2 parceiros de confiança, mais uma vez a importância da parceria. Sem dúvida nenhuma. Na Riviera. No dia seguinte, eles visitaram 3 opções, ele gostou de 2, ficou em dúvida e fechou uma locação de 28 mil. Então, sim, é muito importante que você olhe para a locação, não necessariamente que você atue diretamente com a locação, mas você ter bons parceiros para isso e nunca deixando de atender o cliente. Uma das lições, alguns anos atrás que nós tivemos, a gente sempre teve muito na cabeça o foco. Então, a gente focado, Jardins, Itaim e tal. E às vezes o cliente procurava a gente. E a gente, isso muitos anos atrás, né? A gente falava, mas interior a gente não atua. A gente falou, mas é o mesmo cliente, ele quer contar com a nossa assessoria, é um erro nosso, talvez, a gente não atender. Então, a gente foi atrás, mais uma vez, dos parceiros. Então, hoje, esse mesmo cliente, cada vez mais a gente focado no alto padrão, a gente sabe quais são os destinos, primeira, segunda, terceira residência. Então, a gente tem parceiros estratégicos lá, os principais condomínios do interior. Então, o foco, sim, é no cliente, e ter bons parceiros, independentemente do que esse cliente precisa. Vai um pouco além da locação, venda, compra, primário, secundário. Né? A Eliane Ribeiro, ela fala muito, ela trabalha muito tempo com altíssimo padrão também, Remax Collection em Portugal, e ela fala assim, ela tem uma, como é que é a palavra que ela usa, cara? Uma constelação de serviços. Eu achei do caramba. Né? E ela tem uma roda, um círculo, e todos os serviços de todos os parceiros homologados, vamos chamar assim, que ela tem confiança. Então, ela tem desde o cara do visto, o cara para envio do dinheiro, o cara para fazer a escola dos filhos, o cara né? Tudo. Arquitetura, designer. Completa. Ela ajuda o cliente em tudo. Exato. Então, acho que o X da questão de um bom profissional não é ele querer fazer tudo, que não dá para você ser especialista em tudo. Mas se você é profissional do mercado, você tem que estar conectado com outros profissionais, né? Isso é muito interessante. A gente brinca, às vezes, nós somos concierges de luxo. Exatamente isso. Às vezes o cliente vem pedir até uma dica, às vezes o cliente não é de São Paulo, está chegando em São Paulo, a gente ajuda ele, desde o restaurante, aonde vai. Você é um concierge, você tem que saber orientar esse seu cliente em tudo, né? Porque ele confia em você, se ele confiou milhões... do patrimônio dele em você, como o Aldemar falou, esse cliente comprou um imóvel anos atrás, ele veio perguntar para uma locação no litoral porque ele confia, né? Ele confia nele. E essa confiança vem quando você não está preocupado com a venda. Você está preocupado com a solução, em resolver tudo que é moradia para ele. A não venda, né? Exatamente. Teve um caso também, o caso da Lara, uma cliente nossa, que a gente fechou um negócio com ela e eu poderia muito bem... Tá fechado, tá aqui, escritura, chave e tal. Meu trabalho terminou. Ela falou, Ademar, agora eu preciso, enquanto eu vou fazer um projeto lá na casa, eu preciso alugar um outro apartamento temporário porque eu vendi meu imóvel, eu preciso sair. Eu ajudei num site, numa startup de locação, porque eu não tinha nenhum produto e não tinha ninguém ali específico na hora. Eu acompanhei todas as visitas com ela. E era engraçado, porque eu chegava lá e o corretor dessa startup falava assim, ela é cliente,
você é corretor, você não vai participar da locação não, né? Da comissão. Eu falei, não, estou só acompanhando porque eu estou preocupado em ajudar a minha cliente e tal. Então, assim, a gente se preocupar com a solução. A gente ajudou em tudo e se ela precisar falar de um seguro para locação, eu vou assessorar, eu vou saber quem é o parceiro. Essa roda que eu achei mesmo, né? eu achei fantástica essa Constelação de serviço. constelação de serviço. Perfeito. Tem uma frase de um americano que eu adoro, cara, que é o Richard Robbins. Ele fala assim, defina a palavra vender. Ele fala, vender é ajudar alguém a tomar uma decisão baseada em seus próprios motivos, desejos ou necessidades. A gente falou agora há pouco, se o cara tá chegando na praia, às vezes o desejo ou a necessidade nesse momento é uma locação que depois vai criar um relacionamento. E aí o Brian Buffini fala assim, cara, o cliente quer saber 3 coisas. Você é confiável, você é bom no que você faz e você se importa comigo. Esses 3 checklists aqui. Perfeito. Acho né? que vale até repetir esses 3 repete, aí, porque isso é aí para é- anotar. Se o cara é confiável, pô, quem é que vai fazer negócio com quem não é confiável, né? Se ele é bom naquilo que ele faz e se ele se importa com o cliente, porque não adianta também ser muito bom e também não se importar com, né? É isso, né? Realmente, genuinamente falando, né? No fundo, nós ajudamos os clientes a tomarem decisões. Perfeito, e para é. isso, ele tem que confiar em você. E achar que você é um bom profissional. É isso, né? E o que é bacana é que a missão possibilitou que a gente conhecesse muitos profissionais no Brasil inteiro, a gente aprendesse com eles e também compartilhasse o pouco que a gente sabe, ou muito que a gente sabe, mas o que a gente sabe. Então, é uma troca mútua e nessas conexões você conhece os bons parceiros, você sabe quem são os confiáveis ou aqueles que realmente são focados e dominam determinados produtos. Então, disso vem negócio. Se alguém perguntar hoje para alguém, para a gente... Aldemar, eu preciso vender um imóvel em Manaus. Você tem alguém de confiança? Nós temos. Exato. Veio de fruto da missão, de relacionamento, de conversas, de troca de experiências. Então, a missão trouxe fortaleceu essa rede de bons parceiros confiáveis, além de a gente aprender, compartilhar. Então, Cara, é isso que eu adoro do mercado imobiliário e adoro falar com pessoas inteligentes e viajadas, que eu falo assim, o mercado ele é multimarcas, querido. O mercado não é a sua empresa, a sua imobiliária, não é que nem um time de futebol, né? Você está defendendo os interesses de um cliente, que ele está defendendo, cada um tem um cliente que se relaciona, que confia em si. Caramba, vamos pensar um pouquinho mais além, né? Um pouquinho mais, de forma mais inteligente, mais abundante, né? E isso a gente vê, o que vocês estão fazendo aqui, pessoas de outro mercado, conectando aqui, tem uma puta sinergia, porque aqui é um mercado de alto padrão, gera negócio para vocês, gera indicações, gera contato. Ou seja, mas tem muita gente... Eu aprendi isso com o Mário Val, cara. Primeira vez eu fui... Até fiz como é que fala? Um vídeo ali no Instagram, um Reels, que eu falei, cara, um cara que mudou a minha forma de enxergar o mundo foi o Mário Val. E o Mário Val foi fazer um evento, saiu de Maceió, foi fazer um evento em Aracaju, lá do Guilherme Carnicelli. Sem cobrar nada. Eu falei, cara, o que esse maluco tá fazendo aqui, cara? Em prol do mercado. Em prol de melhorar ele tava o mercado. investindo, né? Sem cobrar. Tava investindo para fazer. Ele tava O semeando. Mário Val, ainda bem que você citou ele. Ele é um dos maiores apaixonados que eu já vi por essa profissão. Exato. É um dos maiores entusiastas, né? Ele nos ajudou muito no evento lá no Nordeste, em Maceió. A paixão dele pela nossa profissão, pela nossa classe, como ele defende, como ele é apaixonado. Ele é uma figura... Merece uma estátua, né? Merece uma A estátua. gente vê no táxi falando dele agora. É? Tá Inclusive, falando né? dele agora. Ele é único, especial. Marval, estamos aqui, ó. Forte abraço. Você queria achar um Marval aqui em Queria. Balneário? Não, eu falei, não existe um Marval em outro A gente lugar. falava, a gente precisava do Marval lá em Balneário para ajudar a gente, para agitar todo mundo ali, porque Pô, eu fui pra lá, fiquei constrangido, cara. A forma que ele nos tratou lá, eu falei, pô, bicho, você tá... Tô louco, ele vem logo pra poder retribuir. E você imagine, isso que o Marval ele faz por nós, que somos colegas dele, e eu sei que ele faz muito mais pelos clientes. Sim, sim. Esse é o segredo. No fundo, o que o Marval faz, que é essa receptividade, esse carinho, o Marval, tantos outros ali no... Cuidado, né? Cuidado, O o detalhe. O nordestino, eles têm muito essa questão da receptividade deles, né? Sim. Esse calor humano, esse cuidado, essa atenção. No fundo, esse é o segredo na nossa área, né? Perfeito. Quando o cliente ele percebe que você está, de fato, realmente preocupado com os anseios dele, ele se entrega para você. Ele confia em você. E ele quer fazer negócio com você. Não, show de bola. Bom, vamos pra gente... Estamos indo pra reta final aqui, falar um pouquinho mais da missão, né? Talvez eu acho que seria legal falar quem são as pessoas que vão estar lá, né? Os conteúdos que vão entregar, pra galera aguçar um pouquinho mais a vontade de participar e pegar esses restinhos desses ingressos aí.
Bom, vamos lá. É uma lista grande, né? É. Mas assim, a gente tem, como o Thiago falou, tem pessoas de fora do mercado imobiliário. Então, aqui, a gente está trazendo o Adriano Gatto aqui de Balneário. O Adriano Gatto, ele é um produtor artístico, ele é muito forte no networking. Ele que intermediou a negociação da família do Cristiano Ronaldo com a FG. Então, ele é um cara que tem uma rede de relacionamento no mundo grande. Então, ele vai falar um pouco sobre networking e lógico, como corretor de imóveis pode usar isso a seu favor. A gente tem a Nayara Bogo Borges. também. Bogo. Ela é Sim. designer náutico, então ela é Da especializada da Azimuth, ela é especializada em decoração, em design de artes, que muitas vezes tem preços de imóveis, né? E atende o mesmo cliente do mercado imobiliário. Sim, Então, sim. ela vai falar muito sobre atendimento. O Peter Chatan, da Ornari, que é da família dos fundadores da Ornari, é o diretor e responsável pela operação no Brasil, já foi Ornari nos Estados Unidos, abriu o mercado da Ornari nos Estados Unidos, então vai falar um pouco sobre atendimento e luxo. Temos um painel também, quer falar do painel das três imobiliárias temos também? Um painel também com o Lucas Goldberg da Private lá de Porto Alegre, que também tem filial em São Paulo. A gente vai ter o Guilherme Volk, que é da Imóvel aqui de Balneário Camboriú, e O Valdir Chinasso de Curitiba. Valdir Chinasso de Curitiba. Então, painel das imobiliárias da região sul do Brasil. A gente vai ter o Frederico Gouveia, que é corretor de imóveis em Nova York. É um brasileiro radicado nos Estados Unidos já há mais de 20 e tantos anos. Ele vai falar ali sobre atendimento, como é o mercado americano, e vai ensinar muitas coisas para os corretores brasileiros, né? A gente aprender com as melhores práticas do mundo. A gente vai ter também a Suelen, que é responsável pela Damac, que é uma das principais e maiores incorporadoras do Oriente Médio, baseada em Dubai. A gente está aqui na Dubai brasileira, então vamos receber também um grande player global. A gente vai receber também aqui a Luciene Cofés, que ela é responsável pelo Sun Regis, que é um dos empreendimentos mais luxuosos de Miami, nos Estados Unidos. A gente tem duas empresas, uma de Miami e uma de Dubai, como patrocinadores, sponsors. Então, isso mostra o interesse do Brasil pelos mercados de fora, então isso é interessante. Além do Flávio Mendonça, Marcelo Araújo, que são nossos parceiros aqui. Que são os nossos parceiros também aqui no evento em Balneário Camboriú, que eles vão trazer os cases deles, né? Eles que têm um case maravilhoso que foi um sucesso, que é o Cidade Matarazzo, entre outros, né? Que eles também vão apresentar aí para todo mundo no evento. Tem o Ortiz da Gafisa, que vai falar o case da Gafisa, tem o Alfredo Gulin de Curitiba, da AG7. Então, assim, a gente tem uma mescla entre incorporadores, corretores, com pessoas de outros segmentos. Realmente um conteúdo não existe nada parecido. Assim, a gente fala que no mercado não. Alexandre Taleb. O Alexandre Taleb sobre posicionamento e imagem. Posicionamento, imagem, moda, estilo, que é um super. É legal que foge daquele conteúdo que a gente Sim, ouve. Arroz com feijão. Arroz com feijão né? de sempre. A gente, Cleverson Passos também. A gente Grande Clevinho. Clevinho. Que mais, Aldemar? Ajuda aí a lembrar. Eu acho que os principais são alguns aqui, talvez são sem cola, 20, a gente está né? esquecendo aqui. Mas tem muita coisa. Mas o mais importante é isso. A gente traz uma visão muito prática do corretor de imóveis, mas também os assuntos que rodeiam isso. Quando a gente fala o Alexandre Taleb, por exemplo, de postura, de como se vestir, tudo isso está relacionado ao alto padrão, né? Então, a gente vai para iate. Então, são conteúdos práticos que os participantes podem aplicar e também conteúdos que são extremamente relevantes e alguns até repertório para você conversar com o cliente. Esse cliente, se ele não tem, ele anda de vez em quando no iate, ele aluga quando ele está fora. Então, imagina o conteúdo que você pode ter e tudo isso é conexão, gera conexão com os clientes desse perfil. Então, a gente tem um conteúdo bem misto e bem completo. Bacana. E uma coisa legal de comentar também é sobre essa questão de relacionamento e ambiente. A própria Nayara, que vocês citaram aqui, era minha colega de fazer aula de beach tênis em parceria. Né? Então, a gente às vezes brinca, né? Pô, vai jogar beach tênis, vai jogar isso. Pô, se você quer se colocar no alto padrão, você tem que estar num ambiente onde as pessoas do alto padrão frequentam, né? Isso também começa pelo relacionamento e depois evolui, quem sabe, para negócios, né? Ou não, né? Mas acho que isso... Bom, e se o cara quiser comprar aí hoje esses últimos ingressos, onde é que ele entra? Como é que ele faz?
Pode entrar no missãoaltopadrão.com.br e já vai ter lá um banner lá de Balneário. E se ainda tiver sorte, ainda tem ingresso. Então tem que correr lá. Então é na quinta e sexta? Quinta e sexta. Quinta e 16 e 27 de agosto. Outubro. Agosto, outubro. 26 e 27 de outubro. E se não tiver mais ingresso, tem São Paulo agora em dezembro. A gente 4 e 5 de dezembro. A gente vai fazer o pré-lançamento aqui em Balneário. E ano que vem uma agenda repleta aí de Bacana, eventos. vai ser aqui no Riviera, né? Vai ser aqui no Riviera, Praia Brava. Bom, então tá dado o recado, né? Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia perguntar se Dubai acabou, ainda tem ingresso. Dubai encerrou, já esgotou, agora a gente já está fazendo pré-venda para 24. Boa. Aí, galera, não é papo de vendedor, né? Na próxima aí já corre logo, garante o seu espaço, porque não dá para ficar de fora desse conteúdo, desse networking. Obrigado aí a vocês aí por ter aceito o convite. Parabéns pela iniciativa. Pô, sou um fãzaço desse cara, eu assisto os podcasts desse cara aqui há 300 anos já. Eu tô em dia, acho que eu assisti. Tá em dia. Então. Eu tô em falta, a gente ficou aí uma 2 semanas sem publicar, mas semana que vem volta ao normal, a correria não permitiu. E sabe uma coisa que é legal, cara? Eu fiz muita live em 2020 e 2021 durante a pandemia e o pessoal falou, pô, aprendi muito com as tuas lives. Eu falo, cara, se eu te falar o tanto que eu aprendi, entrevistando todo mundo, né? É o momento que a gente aprende, contribui, compartilha, troca. Com certeza já saí daqui com alguns aprendizados. Com certeza. Eu digo que nos eventos que a gente realiza, quem mais aprende sou eu. Sim. Eu sou o cara que mais aprendo ali. Eu fico só ouvindo todo mundo, interagindo com o público presente. E nos bastidores, que a gente aprende mais, né, cara? Nos jantares depois, enfim. Incrível. Muito bacana. Então é isso, cara. Valeu, Acran. Obrigado, Acran. Super convidado amanhã, você está com a gente lá nos 2 de amanhã, desculpa. Agosto, amanhã, quinta e sexta. A gente está super convidado. Obrigado, prazer de conhecer aguardamos pessoalmente vocês. aqui, te Igualmente, acompanho irmão. faz tempo, parabéns pelo trabalho aí. Seguir a Missão do Padrão no Instagram, arroba Missão do Padrão. Missão do Padrão. E os nossos Thiago.granato, Aldemar Aldemar.salvino. e Sérgio Langer. Precisa colocar um ponto nos lanches. Arroba Sérgio Langer. Se é do alto padrão, vou botar Acran.rajab também lá. Tá? Facilita. Isso aí, rapaziada. Valeu, obrigado. pessoal. Tamo junto. Esse é mais um junto. episódio aqui do Todos Ganham e acho que todos saímos daqui muito mais ricos do que quando entramos, né? Obrigado mesmo. Valeu, meu amigo. Obrigado. Valeu, Tamo junto. Tchau. Muito bom.